Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula nós vamos falar sobre grupamento e desdobramento de ações. Vamos lá? Então vamos. Pessoal, seguinte, ó, é um grupamento e desdobramento. Primeiro ponto importante que eu já quero passar para você. Pode aparecer na sua prova chamado da seguinte maneira também: grupamento implit, desdobramento split. Vamos entender esses caras? Vamos lá. Pessoal, imagine que nós temos uma empresa X e essa empresa tem ações negociadas na Bolsa de Valores, na B3. E aí vamos supor que essa ação atualmente esteja valendo R$ 1. Beleza? Beleza. Agora imagine o seguinte, presta atenção. Imagine que essa ação em um determinado dia caiu para 0,90. Meu, você concorda comigo que quem tinha essa ação perdeu 10% do seu capital? Uma queda considerável, né? Sim. Então aqui nós podemos falar que nós temos um risco muito grande. Ok? Ok. Se a gente tem um risco muito grande, risco de mercado na verdade, né? Que é um risco de mercado muito grande. O que a empresa poderia solicitar para a CVM falar o seguinte: CVM, seguinte, olha, eu tenho 10 mil ações no mercado. Eu queria diminuir isso, essas 10 mil ações, sabe para quanto? Para 1.000, tá? Para 1.000 ações. Eu quero cortar um zero aqui, ó. E aí, o que eu faço? Eu aumento o valor da minha ação para R$ 10. Só que daí a gente faz um combinado que é o seguinte, ó. Não eram 1.000 ações? Imagina o investidor A aqui, ó. O investidor A. O investidor A, ele tinha, por exemplo, deixa eu pagar aqui. Ele tinha 50 ações. Ele tinha 50 ações de R$ 1. Então ele tinha R$ 50. Agora, esse cara aqui, sabe o que ele vai ter? Ele vai ter 5 ações. Só que cada ação vai valer R$ 10. Ele vai ter os mesmos 50. Ou seja, o capital do investidor A aqui, ó, dessa pessoa aqui, deixa eu desenhar uma carinha aqui para ficar mais fácil para você entender. O capital do Joãozinho aqui é o mesmo, tá? A única coisa que antes eu tinha 50 ações, agora eu tenho 5. Antes a ação valia R$ 1, mas agora valem 10. Ou seja, a quantidade de ações caiu 10 vezes, mas o valor da ação aumentou 10 vezes. Portanto, no final do dia, eu tenho o mesmo capital social. Então, uma definição importante. Grupamento e desdobramento não altera o capital social da empresa. Beleza? Beleza. Por que isso daqui seria bom para o João? Porque é o seguinte, nesse mesmo cenário aqui, ó, veja bem, nesse mesmo cenário aqui, se a empresa tivesse caído 10 centavos, a ação que era 10 teria caído para 9,90. Ou seja, não perdi 10% aqui. Aqui eu perdi somente 1%. Repare que foram os mesmos 10 centavos. Tanto aqui quanto aqui. Só que o valor da ação é diferente. Aqui era R$ 1 nesse cenário e nesse cenário é 10. E aí a representatividade é aí que é o X da questão. Aqui o investidor estaria perdendo 10% e aqui ele estaria perdendo 1%. Na mesma quantidade de queda de mercado, que é 10 centavos por ação. Tá vendo por que é interessante? Então, quando eu faço isso daqui, pessoal, ó, é um chamado grupamento. Ó. Essa galera aqui que eu expliquei para você é um grupamento. Um grupamento. Por que grupamento? Olha o nome, cara.
Grupamento. Eu estou agrupando ações. Eu estou fazendo com que 50 ações virem 5. É a mesma coisa que se for assim, ó, eu estou te dando 10 notas, não, né? 50 moedas de R$1, né? Eu tinha 50 moedas de R$1, e aí depois eu te dou uma nota de R$50. Eu estou agrupando, cara, não está mudando a quantidade, eu estou agrupando. Era 50 ações, agora são 5, tá bom? Eu estou diminuindo a quantidade de ações. Beleza? Beleza? E por que eu faço isso? Para diminuir o risco de mercado. Diminuir o risco de mercado. Ficou claro? Que bom. Beleza. Pessoal, vou pagar aqui só essa parte para a gente dar agora um outro exemplo. Nós falamos sobre o grupamento. E agora, imagino eu que você já deve estar imaginando isso, nós temos que falar também sobre o desdobramento. E o desdobramento é o contrário disso daqui. Como assim, Gabriel? Bom, vamos lá. Imagine que nós temos uma ação aqui e essa ação vale R$100. É o seguinte, quando uma pessoa vai comprar uma ação no mercado, ela pode comprar uma ação no mercado fracionário, que é ação por ação, tá? Uma ação, duas ações, ou por lote, tá? E por lote é R$100. Se a ação vale 100 e o lote vale 100, veja bem, ó, um lote seria R$10.000. É isso mesmo? 100 vezes 100, 0, 0, 0, 0. Isso mesmo, R$10.000. Então, o cara teria que ir lá e comprar R$10.000 de uma vez só numa ação, tá? E isso não é tão bom também, sabe por quê? Pelo seguinte, cara, será que vai ter bastante gente para comprar depois, se eu quiser sair desse investimento? Como vai ser a liquidez desse investimento? Veja bem, ó, a ação não tem risco de crédito, ela vai ter risco de mercado e risco de liquidez. O risco de mercado, nós já vamos mitigar ele aqui ao fazer o grupamento, certo? Certo. E o risco de liquidez, como a gente vai fazer? Bom, vamos fazer o processo inverso do grupamento, vamos fazer um desdobramento. Ou seja, a empresa aqui da ação, qualquer aqui, ação X, que valia R$100, ela vai falar para a CVM, CVM, eu quero trocar as minhas ações aqui, tá bom? Eu quero diminuir o valor da minha ação. Ah, tá bom, para quanto? Ah, para 10. Beleza, para 10. Então, o João lá, o Joãozinho que tinha, por exemplo, 50 ações de R$100, portanto, ele tinha lá os seus R$5.000 guardado lá, ele vai ter agora 500 ações de R$10, que vai dar os mesmos 5.000. Então veja, gente, mais uma vez, ó, o capital desse cara aqui, do João, é o mesmo, o capital social não se altera. O que está alterando é a quantidade de ações. Aquele tinha 50, aquele tinha 500, tá? Qual que é a grande ideia aqui? A ideia é que a ação valendo menos, a ação valendo R$10, seja mais fácil desse investidor comprar ou vender essa ação. Porque aqui eu estou aumentando a liquidez desse papel. E se eu aumento a liquidez, obviamente o que eu estou fazendo é diminuindo o risco de liquidez. Entendeu? Então uma empresa faz um desdobramento para aumentar a liquidez, ou seja, esse papel ser mais negociado, ser mais líquido, e com isso, obviamente, eu estou mitigando, ou seja, eu estou reduzindo o risco de liquidez. Importante saber que, em nenhum dos casos, o capital social da empresa se altera, tá bom? A ordem dos tratores não altera um viaduto, essa é a ideia, tá bom? Grupamento e desdobramento. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado muito claro. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente que eu estou aqui à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.